Estamos continuando o episódio Raul Seixas e a Mitologia, trazendo alguns personagens ou histórias mitológicas que fazem parte de suas músicas. Como esse é um recurso importante para o Raul, suas canções são recheadas desses elementos, que ligam o conteúdo da letra com alguma interpretação que se possa dar a partir da filosofia. Pode ser uma forma de abordar temas mais complexos em poucos versos, considerando um pré-conhecimento do ouvinte. Pode ser uma forma codificada de falar, deixando a compreensão apenas para os iniciados. Pode ser uma forma de driblar a censura. Pode ser só uma brincadeira do Raul e pode ser também tudo isso ao mesmo tempo. De qualquer forma, como dito anteriormente, Raul andava pelos caminhos da mitologia e de seus personagens, e no intuito de convencer os ouvintes de suas convicções, criava muitas imagens, personagens, elementos que personificavam suas ideias e pensamentos. Só para dar alguns exemplos disso, em suas canções Doutor Pacheco, Mosca na Sopa, O Trem das Sete, Peixuxa, Meu Amigo Pedro. Hoje nós vamos continuar a falar de algumas canções ligadas à mitologia. Tá rebocado meu compadre, como os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. O monstro cisne é retado e tá doido pra transar comigo. E sempre que você dorme de toque, ele fatura em cima do inimigo. As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Essa canção sempre me intrigou a respeito do significado do título. Ao meu ver, existem três caminhos para interpretá-la. O primeiro caminho é justamente a partir da ligação do Thor, que está no título, com a mitologia. O segundo caminho é uma interpretação filosófica. E o terceiro caminho, bem, esse é bem mais enigmático. Então, ou eu consegui algo raro, ou imaginei demais. No primeiro caminho, a canção traz referência ao mito no título, mas não explora em seus versos, deixando para a imaginação dos fãs qual é de fato a ligação que existe entre a cidade de Thor e a ideia da canção. Para poder fazer uma tentativa de interpretação, primeiramente é preciso ir ao mito em questão. Muito popular nos quadrinhos de Stan Lee e mais ainda nas telas do cinema da Marvel, o Thor dos Blockbusters é uma adaptação do mito nórdico do deus trovão. Thor é o filho do deus Odin, o maior dos deuses, e tem seu nome associado à força e às batalhas. É um grande guerreiro, vencedor de muitas batalhas e protetor dos camponeses, destemido e dono de uma força descomunal. Voltando à canção, a ligação que podemos fazer com o mito de Thor é justamente o fato dela abordar algo que parece ser uma grande batalha contra o sistema. Raul destila toda a sua crítica a esse sistema que já está fora de controle, onde até mesmo os mandantes e carrascos se tornaram vítimas de um mecanismo que se desgovernou e que ameaça a própria existência humana. Assim parece existir uma espécie de luta ou batalha que visa a preservação do planeta Terra, que está prestes a colapsar, enredo digno das histórias míticas do protetor Thor. No segundo caminho interpretativo, ainda continua sendo a partir do personagem nórdico, mas o que mais liga a canção de Raul com o mito de Thor é a ideia do martelo. Thor é o possuidor do Mjolnir, um martelo que é o símbolo da sua força descomunal, que somente ele é digno e capaz de carregar. O martelo é indestrutível e sempre retorna para o Thor depois que é lançado contra um alvo. E o que isso tem a ver com Raul Seixas? Raul, filosoficamente, é muito influenciado por Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX. A ligação de Raul com a filosofia de Nietzsche foi abordada no episódio 3, você pode conferir lá. Mas o que é importante dizer aqui é que Nietzsche é chamado de o filósofo do martelo,
por sua filosofia de caráter questionadora das verdades tidas como absolutas, destruindo todas as ideias de ídolos existentes. A filosofia do martelo de Nietzsche é exatamente a proposta de Raul nessa e em outras canções, ou seja, destruir os ídolos desse sistema e destruir as verdades que regem essa sociedade. O terceiro e último caminho de interpretação também pode se ligar à mitologia, mas de maneira indireta. A cidade de Thor, do título, pode ser uma referência à edificação da Cidade das Estrelas, que Raul anunciava como um protótipo inspirado na sociedade alternativa, mas que nunca de fato saiu do campo das ideias. Por que existe uma ligação entre a cidade de Thor e a Cidade das Estrelas? A ligação é a pessoa de Euclides Lacerda de Almeida, membro da ordem telêmica Astrum Argentum, e que foi encarregado da instrução dos novos iniciados Paulo Coelho e Raul Seixas. Euclides era o dono do terreno que seria cedido a Raul e a Paulo para a construção da Cidade das Estrelas, em Paraíba do Sul, divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Mas o que liga Euclides à cidade de Thor da canção? Quando Euclides foi nomeado neófito, ou seja, um principiante, necessitava escolher um nome para ser identificado dentro da sociedade que pertencia. O nome que Euclides escolhe para ser identificado dentro da Astrum Argentum foi o de Frater Thor. Assim, Thor, além da figura mítica, é para Raul o codinome dentro da Astrum Argentum para aquele que seria responsável pela sua instrução, que mais tarde estaria disposto a ceder um terreno para a implantação da cidade ao modelo da filosofia de Crowley. Tudo pode ser uma grande coincidência, mas os elementos estão aí. Trem das Sete, canção de 1974 do álbum Gita. Raul Seixas, ao apresentar essa canção, fala de uma nova era que está para chegar, em contraposição a esse tempo que ele refere como caótico em que nós vivemos. O trem é uma metáfora para essa transformação. A chegada do novo Aion nós iremos abordar no episódio mais adiante. O próprio Raul Seixas avisa que o Trem das Sete é o trem que vem buscar os escolhidos, aqueles que já cumpriram os 12 trabalhos. E essa canção sugere, na verdade, várias interpretações. Aqui gostaríamos de fazer apenas a sua relação com a mitologia. Assim, os 12 trabalhos de que fala Raul pode ser uma referência à mitologia greco-romana, onde o herói Hércules é desafiado a cumprir 12 tarefas impossíveis para um mortal. Em algumas versões da história, ele deve cumprir os seus trabalhos como castigo por um crime, em outras versões, é uma busca pela imortalidade. De qualquer forma, como um caminho para a sua redenção, Hércules teria em cada trabalho a ser realizado um aspecto relacionado com a virtude de um herói. Os trabalhos, portanto, possuem um simbolismo filosófico e representam a jornada rumo a uma evolução que todo ser humano deve realizar. Outra interpretação liga os 12 trabalhos aos 12 livros de Crowley, mas esse também é um assunto para outro episódio. Se ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, ou
se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. Se ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. O Conto do Sábio Chinês. Essa canção do álbum Abre de Sésamo, de 1980, não trata diretamente de um mito. É um conto, mas se relaciona com um mito por seu conteúdo e argumento. A letra, inspirada em um conto zen budista, é bastante simples. Um sábio sonha que era uma borboleta e, ao despertar desse sonho, fica na dúvida sobre sua verdadeira identidade. Era um sábio que sonhou ser uma borboleta ou uma borboleta sonhando ser um sábio? Qual é a realidade e qual é o sonho? Relaciono essa canção à alegoria da caverna de Platão, que, entre outras coisas, também questiona o sentido de realidade e as verdades absolutas. Você pode conferir e conhecer a alegoria da caverna assistindo ao 7º episódio do projeto da Sociologia ao Rock. No próximo episódio, traremos várias canções em que Raul ironiza o cotidiano irrefletido do ser humano, questionando as coisas que se tornam verdades apenas pela habitualidade. O 6º episódio vai se chamar Raul Seixas e a Ironia do Cotidiano. Não perca! Toca, Raul!